gostarem deste e de outros conteúdos Broá, considerem tornar-se patronos em patreon.com/broapodcasts, onde podem ter acesso a episódios exclusivos de vários programas. Visitem patreon.com/broapodcasts para mais informações. Fronteira de Portugal, Galiza, 1791. O homem cai baleado no chão. É um acidente. O polícia não queria disparar, mas o dedo tremeu, premiu o gatilho e agora o contrabandista jaz sob um pedregulho negro, coberto de sangue. O polícia aproxima-se, toca no corpo inerte com a ponta do pé e sente um aperto no peito. Está morto. Com as mãos trêmulas, o polícia cai sobre a carroça e começa a procura. A denúncia chegou dias antes de Lisboa, assinada pelo próprio Intendente-Geral. Por isso, não há tempo a perder. O polícia puxa uma caixa de madeira para si, arranca-lhe a tampa e suspira. Ali está ela, a carga. Confirma-se. É o mais perigoso de todos os objetos. O explosivo material de atentados e revoluções. Combustível de mortes e guilhotinas. O falso Deus que leva os homens à guerra e à loucura. Um livro. Graças a si, aquele volume de horrores não entrará no seu país. Esta é a história de Portugal e a Revolução Francesa. Olá a todos! Neste episódio voltamos a um tema essencial da história europeia, a Revolução Francesa. Mas desta vez vamos vê-la de uma outra perspectiva. Não iremos nem a Paris nem a Versalhes, nem acompanharemos Luís XVI ou Maria Antonieta. Em vez disso, tentaremos perceber como é que esta revolução foi sentida aqui, em Portugal, no nosso país. Como um pacato país à beira do Atlântico tentou resistir-lhe a todo o custo, acalmando os fervores revolucionários. E como, eventualmente, a faísca da Revolução pegou fogo a toda a Europa, incluindo Portugal. O ano é 1789 e Portugal tem uma rainha. Dona Maria I a Piedosa subiu ao trono há 12 anos depois da morte do seu pai, Dom José I. A nova rainha herdou um país a caminho da modernidade. A grande figura do século XVIII português tinha sido Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal, ministro de Dom José e grande teórico do chamado despotismo esclarecido. O Marquês de Pombal acreditava no poder inegociável do rei, mas também que a razão deveria ser o motor do governo. Com esta premissa básica, revolucionou o país. Depois do terremoto de 1755, aplicou à Baixa de Lisboa um novo e moderno modelo urbanístico. Acabou com a categoria dos cristãos novos, limitou o comércio de escravos em Portugal continental, expulsou os jesuítas, colocou a Inquisição sob a alçada do próprio rei, acabando com o seu desmedido poder na perseguição de minorias religiosas e outros perigosos hereges, e por fim chamou para o governo o poder de proibir, perseguir e confiscar obras consideradas perigosas. Algo que até então cabia apenas ao Santo Ofício. Entre a determinação e a agressividade, o Marquês de Pombal deu os primeiros passos para a modernização e a secularização de Portugal. Dona Maria I não podia ser mais diferente que o ministro de seu pai. Católica, devota e piedosa, a rainha tinha pavor dos métodos do Marquês de Pombal e temia que o seu pai ardesse no inferno por ter expulsado os jesuítas. Preferiu modernizar o país com luvas de veludo. Dedicou-se a obras piedosas e à fundação de instituições importantes.
incluindo a Academia Real de Ciências de Lisboa, a Biblioteca Nacional, o Teatro de São Carlos, o Hospital de Santo António e uma série de escolas e organizações de beneficência para os mais pobres. Entre o racionalismo de Pombal e a sensibilidade social, económica e científica da nova rainha, Portugal modernizava-se aqui e ali. Sem, no entanto, desafiar o status quo. Dona Maria I não queria que os portugueses tivessem medo dela, como tinham tido de Pombal, mas nunca esperaria que duvidassem da sua soberania. No entanto, o resto do mundo ia mais longe no seu conceito de modernização. A segunda metade do século XVIII foi marcada por um fervor revolucionário, quer contra as velhas instituições religiosas, quer contra as hierarquias tradicionais de poder. Tudo começou no outro lado do Atlântico, onde 13 colónias inglesas no Novo Mundo começaram uma insurreição contra o seu soberano, Jorge III, declarando a sua independência do Império Britânico. Mais tarde, formariam um singelo país independente, os Estados Unidos da América. No Reino da Irlanda, na altura sob o controle da Grã-Bretanha, um grupo de líderes políticos irlandeses conquistou a independência legislativa dos ingleses, cujo parlamento deixou de poder impor leis aos seus vizinhos do norte. E na cidade-estado de Genebra, na Suíça, uma sublevação de burgueses, artesãos e negociantes de classe baixa fez frente à oligarquia de aristocratas que governava a cidade, exigindo o direito ao voto e à participação democrática. Por toda a Europa, por todo o mundo, sopravam os ventos da Revolução. Mas o ano de 1789 trouxe uma reviravolta ainda mais chocante. Desta feita na grandiosa França, o país do Rei Sol e dos seus descendentes diretos. Depois de uma crise financeira, em parte por ter apoiado a Revolução Americana para aborrecer os ingleses, Luís XVI convocou os Estados Gerais, uma assembleia que reunia representantes das 3 camadas da população: clero, nobreza e povo. No entanto, as negociações não correram bem. O terceiro Estado abandonou a reunião, formou uma Assembleia Nacional Constituinte, afiou os aparos para escrever uma nova Constituição e, semanas depois, uma multidão tomou a Bastilha, a prisão política de Paris. Os soberanos europeus ficaram mais assustados que nunca. Uma coisa eram revoluções em longínquas colónias, em pequenas cidades-estados ou em cantos recônditos da Grã-Bretanha. Mas França, a mais respeitada e admirada corte europeia? Perante as notícias, Dona Maria e os outros reis europeus foram consumidos por 2 perguntas. Primeiro, como evitar que o espírito revolucionário tomasse conta do seu país? E segunda, seriam eles os próximos soberanos em risco? Dona Maria I e os outros soberanos tinham um problema de base. As revoluções, acima de tudo, fazem-se com ideias. E o maior exportador europeu de cultura, literatura, ciência, gastronomia e política era mesmo a França de Luís XVI, que agora ardia em revolução. Era acima de tudo de Paris que chegavam os ideais iluministas, um novo movimento intelectual que defendia, entre outras coisas, o racionalismo, o empiricismo, a separação do Estado e da Igreja e os direitos naturais dos homens. Por cá, em Lisboa, Porto ou Coimbra, não faltavam verdadeiras sucursais do iluminismo. Havia os maçons, críticos do trono e do altar, e defensores das liberdades sociais e da fraternidade entre os homens. Havia os jacobinos, inspirados pelo clube do francês Robespierre, grandes pensadores e distribuidores de ideias iluministas, e que chegavam a ser perseguidos pela Inquisição francesa. E havia, ainda, muitos franceses que tinham escolhido Portugal para viver,
incluindo militares, industriais, negociantes, pintores, artistas e muitos livreiros. Os nomes eram conhecidos da elite burguesa e aristocrática de toda a Lisboa. Roland, Ayot, Borrell, Miocet, Bougnon, mas o caso mais conhecido é talvez o do livreiro Pedro Forret, que mais tarde entregou a sua pequena livraria a 2 irmãos franceses de apelido Bertrand. À medida que, em Paris, os revolucionários construíam barricadas nas ruas e instalaram as guilhotinas, o governo português passou a olhar para os franceses que viviam em Portugal com outros olhos. Se acontecera em Paris, a grande capital centro-europeia, por que não em Lisboa? As sementes da Revolução já estavam espalhadas pelo país, mas não podiam germinar. E é aqui que surge a figura de Diogo Inácio de Pina Manique, um dos grandes nomes da administração portuguesa. Na altura, com 56 anos, fora magistrado, desembargador, juiz e, mais tarde, superintendente-geral de contrabandos e descaminhos dos reais direitos. Uma função atribuída pelo seu amigo pessoal, Marquês de Pombal. Durante anos, Pina Manique secou o contrabando em Portugal, espalhando uma teia de agentes pela fronteira com Espanha e nos portos e cais de Lisboa e Porto. Com o passar das décadas, Pina Manique desenvolveu um porte musculado, cabeça larga, olhos pequenos e lábios finos. Era pragmático, metódico, imperdoável. Dar-lhe uma missão era o mesmo que vê-la cumprida. E por isso, assim que subiu ao trono, Dona Maria I promoveu imediatamente uma posição de enorme poder. Intendente-Geral da Polícia de Corte e do Reino. Na prática, era a autoridade das autoridades. A sua principal missão seria garantir a segurança da cidade de Lisboa. E para os seus inimigos, Pina Manique ganhou contornos quase sobrenaturais. A certa altura, o Conde de Lafões escreveu assim: Lisboa tem um intendente de polícia que se tornou tão famoso pelos seus abusos de autoridade, como temido pelos seus furores. O nome Pina Manique suscita um terror geral. Mal o ousam pronunciar. Não se aborda o intendente senão tremendo. Sentimos como que expulsos por uma mão invisível. O medo da sua severidade, sempre excessiva, sempre irrefletida, precipitada, impõe-se até aos mais corajosos. O seu aspecto não é mais tranquilizador. Uma expressão fria, um olhar sinistro, uma figura sombria, rude, intratável, hostil, inspiram um novo terror. Este era o intendente Pina Manique. A sua missão? Limpar Lisboa de pessoas e ideias indesejáveis. Os métodos? Todos os que estivessem à sua disposição. Lisboa, 1780. Com o cair da noite, os homens saem à rua. Levam bastões, capas compridas, botinhos resistentes. Até que o sol nasça, vão limpar a cidade de Lisboa. Entram em cada beco, taberna ou vão de escadas. Com vozes grossas, reúnem os sem-abrigos em carros puxados a cavalo. São uma mistura assustadora de idosos doentes, rufias, ladrões, prostitutas, proxenetas e crianças abandonadas. A fila de carros sobe as colinas aos solavancos. Finalmente, os carros param no topo da cidade, no Castelo de São Jorge. Um a um, os presos descem, são alinhados junto à muralha e aguardam um negro destino. E, no entanto, a bala nunca chega. Trazem-nos roupa, comida, água fresca. E pouco depois,
todas estas trágicas figuras serão os primeiros hóspedes do novo projeto da Dona Maria I, levado a cabo pelo intendente Pinamanique, a Real Casa Pia de Lisboa. Pinamanique era uma figura complexa. A sua maior rusga na cidade, de facto, foi organizada pelos melhores motivos. Ao longo dos 9 anos seguintes, a Casa Pia cresceu para se tornar uma das maiores instituições de solidariedade social da cidade. E, no geral, Lisboa evoluiu sob a alçada do intendente, incluindo a instalação de iluminação pública e a formação de guardas policiais especializados. No entanto, a partir de 1789, um novo grupo de lisboetas aprendeu a temê-lo: os simpatizantes da Revolução Francesa. O intendente tinha não só ordens expressas da rainha, como um certo gosto pessoal em perseguir maçons, jacobinos, ateus, hereges e revolucionários em potência, vendo em cada um deles promessas de levantamentos populares, motins e decapitações. No entanto, sua missão era mais difícil do que imaginava. Afinal, como podemos combater uma ideia? Pinamanique atacou em 3 frentes principais os grandes meios de propagação do ideário da Revolução. Primeiro, a imprensa. Para os leitores mais intelectuais havia o jornal Enciclopédio, uma publicação mensal, bem paginada e dispendiosa, que divulgava as últimas notícias das ciências e das artes. A princípio, a sua divulgação científica ganhou o respeito da rainha e até o seu patronato. No entanto, com o passar dos anos, a Real Mesa Censória começou a franzir o sobrolho a algumas das suas publicações. Sobre a Revolução Americana, o jornal enciclopédico escrevera que todas as pessoas que se interessam pelo bem do género humano ardentemente desejam ver consolidada a nova República. E eram constantes os elogios a Adam Smith, Jeremy Bentham, Rousseau e Voltaire, os protagonistas do Iluminismo e das formas de pensar que levaram à Revolução. Outra organização que merecia o patronato de Dona Maria I pelo seu papel na divulgação da história portuguesa seria, sem dúvida, a Broá Podcast. Infelizmente, chegámos com mais de 200 anos de atraso. No entanto, vocês ainda vão a tempo de juntar-se à nossa comunidade revolucionária em patreon.com/broapodcast, onde encontrarão conteúdos exclusivos e poderão comunicar diretamente com a nossa equipa. Vive la Broá! Mas havia outro jornal, mais barato e acessível, que acompanhava as breaking news vindas de Paris. A Gazeta de Lisboa. Se o jornal enciclopédico era dirigido aos intelectuais de meia-idade, a Gazeta parecia escrita para o seu filho mais novo e rebelde. A Revolução Americana teria consequências que terão necessariamente grande influência no sistema geral de todas as nações. E após a Revolução Francesa, escrevia-se que Paris estava entregue a cidadãos honrados e limpos. Tomara que assim fosse. Foi através da Gazeta que os franceses radicados em Portugal e também os portugueses acompanharam os comícios dos revolucionários, as barricadas nas ruas, os vários esboços da Constituição e da Declaração dos Direitos dos Homens e do Cidadão. Pinamanique folheava chocado as várias edições dos jornais. Lia termos como igualdade, direito de resistir à opressão, revolução do espírito humano e imaginava já turbas portuguesas inspiradas nos franceses de archotes e facas na mão a invadir os palácios e os mosteiros. Por isso, ambas as publicações foram fortemente vigiadas. E no final de 1792 instaurou-se um inquérito formal e tentou-se a suspensão da Gazeta. Foi forçada a suavizar o seu pendor revolucionário. No entanto,
os jornais eram fáceis de vigiar. Mais difícil era o contrabando de brochuras, panfletos, romances, cartas, poemas ou ensaios filosóficos que, de uma forma ou outra, conseguiam entrar em Portugal vindos de Paris. Em pouco tempo, Pinamanique e os seus homens aprenderam todos os truques. As livrarias francesas da Baixa encomendavam livros proibidos a marinheiros e viajantes chegados de França, ou a maçons e jacobinos de viagem pela Europa. Era comum estas livrarias terem um estoque secreto, conhecido apenas por um apertado círculo de leitores escondido em caixotes na cave ou nas traseiras. O Contrato Social de Rousseau ou o Dicionário Filosófico de Voltaire podiam ser comprados sob um título falso e encadernações discretas, para despistar as autoridades. E o pior é que o mesmo exemplar do mesmo livro saltava de mão em mão, trocado sobre as mesas do café ou balcões das tabernas, em saraus, bailes e festas. Por mais agentes que Pinamanique colocasse nas fronteiras, por mais barcos revistados nos portos e por mais livrarias visitadas às escondidas, havia sempre alguma forma de ter nas mãos aquelas páginas heréticas. E desta forma, a Revolução Francesa chegou a Portugal. Às escondidas, discreta, mas sempre à espreita. Muitos livreiros sofreram na pele com a sua sede de conhecimento. Um caso particular é o de Pedro Lupe e José Dubié, dois mercadores de livros franceses. Tanto Pinamanique como a Real Mesa Censória sabia que estes dois livreiros eram conhecidos contrabandistas de ideias proibidas, pelo que se apressaram a prendê-los. Dubié tentou explicar alguns dos seus negócios. Na altura, certas personalidades de alto estatuto podiam pedir uma autorização especial para ter acesso a certas obras proibidas, especialmente se o seu conteúdo não fosse incendiário. Por isso, Dubié tinha o alibi perfeito. Todos os negócios com livros proibidos tinham sido feitos entre clientes com essas autorizações. No entanto, um dos melhores clientes de Dubié chamou a atenção de Pinamanique. Tratava-se nada mais, nada menos do Conde de Châlons, o embaixador francês em Portugal. Com este caso, Pinamanique começou a destapar uma vertente ainda mais assustadora do contrabando de ideias. O espírito revolucionário não se propagava apenas nos cafés, nas livrarias e nos jornais. Chegava às estantes de figuras como o embaixador francês, o representante diplomático da Áustria e o ministro da Suécia, Barão de Oxenstierna. Numa carta enviada ao secretário de Estado, Pinamanique escreveu: "Se persuadir a Vossa Excelência que alguns dos ministros do corpo diplomático são quem tem a facilidade de espalhar no público estes livros ímpios e sediciosos." Este era o terceiro eixo de propagação das ideias revolucionárias. Os próprios franceses que viviam, trabalhavam ou visitavam Portugal. É nas suas histórias que vemos melhor a mão pesada de Pinamanique e o nível a que chegou para os travar. Com a ajuda do embaixador português em França, identificou o Cercle Social, uma associação jacobina de propagação da Declaração dos Direitos dos Homens, e perseguiu os seus agentes e publicações em Lisboa. Pierre de Laclos, maçom, autor do escandaloso Les Liaisons Dangereuses e conhecido entusiasta da Revolução, viveu algum tempo em Portugal, fortemente vigiado pelos homens de Pinamanique. O intendente mandou prender os proprietários das casas de pasto da Rua Formosa, junto a uma fábrica de chapéus onde se cantavam estribilhos revolucionários, certamente para inspirar os operários à rebeldia. Os franceses ditos problemáticos eram identificados assim que chegavam a Portugal. É o caso de Diogo Borrell, negociante francês, conhecido por ter mandado imprimir, ainda em Paris, mais de 12.000 cópias da Constituição Francesa de 1791.
E quanto mais franceses vigiava e prendia, mais paranoico ficava o intendente. Nas suas próprias palavras, dirigidas a um grupo de magistrados do norte do país, tem-se espalhado um grande número de franceses mascarando-se para melhor se encobrirem e se não fazerem suspeitar por alemães, italianos e, deste modo, se tem introduzido em algumas casas das pessoas principais das mesmas terras, uns a títulos de mestres e outros de criados. E todos os franceses suspeitos, pelo sim, pelo não, eram levados até à fronteira e expulsos do país sem julgamento ou recurso. Uma lista de milhares de franceses foram identificados por Pinamanique como estando, escrevia ele, espalhados por esta corte, sem fim que os obrigasse a vir a ela, entrando pelos cafés, milhares, a referir os fatores da liberdade que haviam praticado os franceses para se tirarem da escravidão em que se achavam sujeitos, ao poder de um homem que era o rei que os governava. Para onde quer que olhasse, Pinamanique via os franceses. E onde havia franceses, havia sementes do caos e da revolução. Ser francês em Portugal não era apenas perigoso, era quase um crime. Mas enquanto Pinamanique perseguia os revolucionários, a temida Revolução Francesa sofreu uma reviravolta. A onda de violência nas ruas de Paris culminou num ato impensável até então: a morte de Luís XVI na guilhotina em 1793. Estava claro que tudo fora longe demais, e os seus críticos apontavam para o rio de sangue azul pelas ruas de Paris como prova da brutalidade da Revolução. Quase em simultâneo, Portugal também perdia a sua rainha, mas não na guilhotina. Dona Maria I, que sempre lutara com depressões e estados de profunda melancolia, perdeu definitivamente as capacidades mentais e foi forçada a aceitar a regência do seu filho, Dom João VI. O jovem príncipe subia ao trono na pior altura possível. A França revolucionária começava uma guerra expansionista e o nosso país, aliado de Inglaterra, foi arrastado para a primeira coligação. Um conjunto de países europeus que pretendiam resistir aos exércitos franceses. Portugal chegou mesmo a enviar 6.000 soldados e 22 peças de artilharia para o topo dos Pirineus, juntando-se aos espanhóis e ingleses no combate às tropas revolucionárias. Era a chamada Campanha do Rosselhão. Enquanto em Portugal Pinamanique tentava interromper os avanços dos ideais revolucionários, milhares de soldados portugueses tentavam interromper o avanço das tropas da Revolução. Contudo, a Campanha do Rosselhão foi um desastre. Os franceses furaram os Pirineus, entraram na Península Ibérica e o resto já conhecemos do nosso episódio sobre a Vila de Olivença. A aliança entre os espanhóis e os franceses, a Guerra das Laranjas e, finalmente, as famosas invasões francesas. Os franceses vinham aí, não nas páginas dos livros ou em artigos de jornais, mas sim montados a cavalo e com canhões e baionetas em punho. É também por esta altura que Pinamanique encontra o seu fim. E a ironia das ironias seria a mão de um francês. Em 1802 chegou a Lisboa um novo embaixador francês, o general Jean Lannes. Não era um diplomata como qualquer outro. Tratava-se de um militar experiente, combater em Itália, no Egito e na Síria. E mais importante ainda, era amigo pessoal de Napoleão, o novo imperador francês. Lannes chegou a Portugal em fúria. Trazia na memória os relatos das humilhações de que os franceses tinham sido vítimas no nosso país e procurava vingança. Apesar de se ter dedicado, acima de tudo, a estabelecer relações comerciais entre os dois países, conquistou lentamente a confiança do regente Dom João, até o dia em que disparou uma exigência especial:
Pinamanique, o intendente-geral da polícia, que perseguir os seus concidadãos devia ser demitido imediatamente. O pedido era extraordinário. Um embaixador de um Estado estrangeiro exigia a substituição do chefe da polícia. No entanto, Dom João não tinha outra hipótese. Lannes era o representante perfeito da Nova França, um império poderoso e intimidante. A família real já preparava a sua fuga para o Brasil. Os exércitos de Napoleão ameaçavam descer até Lisboa e era preciso apaziguar o imperador a todo o custo. Pinamanique foi demitido do seu cargo. Morreu pouco tempo depois, com 71 anos, 2 anos antes dos soldados franceses pisarem o solo português. A Revolução Francesa, um dos eventos mais importantes da história europeia, foi vivida em Portugal à distância, com um misto de fascínio e terror. Toda a gente sentiu o mesmo. Seria um antes e depois, o começo de uma nova era. O mundo nunca mais voltaria para trás. Mas enquanto alguns receberam a Revolução com esperança, como um sinal de modernidade e evolução, outros temeram o pior. A história é uma força poderosa. Não nos bate à porta, abre-as de par em par. Figuras como Dona Maria e Pinamanique tentaram a todo o custo manter Portugal à margem, impoluto pelos novos ideais que tomaram conta da Europa. Mas derrotar uma ideia é difícil, talvez impossível. Ela passa de boca em boca, escrita nos jornais e em livros, dita em voz alta em discursos apaixonados, cantada em quadras e canções de rebeldia. E mesmo se conseguirmos estancá-la, as suas consequências acabam sempre por atingir-nos e por passar a nossa fronteira na forma de um exército indestrutível. É isto que faz um grande momento histórico. Não deixa nada de pé à sua passagem. Mais uma vez, obrigado por terem ficado connosco esta semana. Para a próxima semana vamos fazer algo diferente e algo especial. Vamos fazer um conjunto especial de episódios. Vão ser 4 episódios exclusivamente sobre a Revolução Francesa. Daí termos feito este preâmbulo de tentar perceber como é que a Revolução Francesa foi percepcionada em Portugal, porque agora vamos mergulhar diretamente na Revolução Francesa em França. E vamos contá-lo através da vida de 4 pessoas muito específicas. Não vos quero dizer quais são as 4, mas posso-vos dizer que a primeira será uma personagem cujo papel na Revolução é muitas vezes questionado e até talvez mal interpretado. Para a semana teremos o primeiro episódio de Terror, os homens que fizeram a Revolução. Um especial de História Obscura aqui no Sapiens. Vemo-nos para a semana. História Obscura é um podcast da série Sapiens, produzido pela Broá Podcasts, narrado por mim, Luís Francisco Sousa. Com direção criativa de Luís Francisco Sousa, escrito por Renato Rocha, pesquisa por Nuno Mendes, direção técnica de Rita Cabrita, edição por Sara Milan e João Rodrigues, identidade gráfica desenvolvida por Rita Cabrita e Luís Francisco Sousa. Já sabem, se gostarem deste e de outros conteúdos Broá, considerem tornar-se patronos em patreon.com/broapodcasts.